Olá, Rafael, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Eu agradeço o convite, vai ser um prazer falar para a audiência de vocês sobre esse passo tão difícil que é dar no começo da carreira, como se posicionar, como realmente conseguir encontrar o seu lugarzinho ali na advocacia, que é eu considero um dos mercados mais difíceis que existem no Brasil hoje, é o da advocacia. Mas é possível vencer desde que você tenha persistência e estratégia. E como é que você começou? O que te fez levar a tua carreira para esse lado de mentor, enfim, de ajudar a direcionar as pessoas? Quando você pensou que isso era legal para você e que fazia sentido para a tua carreira? Bom, vamos lá. Eu tenho uma carreira como professor, então antes de ser advogado, eu fui professor durante muitos anos, sou mestre em Direito, já dei aula desde curso técnico, lá em 2009 comecei a minha carreira como professor. Em 2009 era servidor público na época, dava aula, depois fui dar aula em faculdades, na graduação, pós-graduação, depois em cursos preparatórios para concursos e para o exame da OAB. Nesse caminho que eu percorri, e eu considero que eu mudei de carreira várias vezes, né? Então, servidor público, professor, depois mudei para advocacia, enfim, fomos mudando ali. E no meio desse caminho, eu montei o meu escritório, né? Pedi demissão do meu cargo público, fui exonerado, e aí eu comecei na advocacia, e a minha advocacia, obviamente, não deu certo de primeira, eu patinei bastante, errei, meu primeiro escritório faliu, trabalhei com coisas, né, que não davam retorno financeiro, até achei que a advocacia não era para mim. A advocacia, de repente, não servia para a minha realidade, já que eu venho de uma família de servidores públicos, então tinha muito arraigado aquela questão da estabilidade. Eu mesmo passei no concurso público com 18 anos. Com 18 anos eu já era servidor público, e aí errei na advocacia, caí, aí nos levantamos, né, fomos buscar de outras fontes, fomos beber de outras fontes, e aí começou a dar certo meu escritório. E como eu digo começar a dar certo, começar a ganhar dinheiro mesmo, começar a ter uma previsibilidade de renda, que é algo que é um grande desafio na advocacia, né? Você ter uma previsão de quanto que você vai ganhar nos próximos meses. E aí, então, eu que já era professor, agora me considero mais um empresário do direito, da advocacia, do que um advogado, comecei então a ensinar para os meus alunos esse caminho, o caminho que eu percorri, né? Até faço um disclaimer aqui, que o que eu ensino é um dos caminhos possíveis, né? Às vezes lá no meu Instagram eu tenho uma opinião mais forte, que faz parte aí do que eu acredito, mas é com base na minha realidade, no caminho que eu percorri, com as minhas dificuldades, com as minhas facilidades, e é um caminho que deu certo. Eu considero que deu muito certo, já que hoje a ordem se inverteu, né? Eu amo ser professor, mas a advocacia me trouxe para o mundo da advocacia de uma forma que eu tive que escolher, né? Então, hoje, eu acabo me dedicando, digamos, 90% às minhas atividades dentro da advocacia, do meu escritório, e o restante para a docência. Então, esse é um dos caminhos possíveis. O bom desse caminho é que é um caminho real, é um caminho que eu trilhei, é um caminho que eu já ensinei para muita gente, né? Ensino porque gosto de ensinar, e muitas dessas pessoas também validaram esse caminho e também estão dando certo, né? Eu sempre digo, e aí isso fica um recado para todos os advogados que estão aqui acompanhando a gente, que você nunca dá certo. Você vai dando certo. Porque nunca, não vai acontecer um momento na sua carreira que você fala assim, venci, acabou. Isso não vai acontecer. Você vai vencendo. Então, são desafios que vão se sucedendo e vão sendo criados, e alguns você vence, outros você perde, mas é sempre no gerúndio. Eu estou vencendo, e nunca eu venci, e também eu nunca eu perdi.
sabe? Então, acho que até me alonguei aqui na resposta, mas só para fazer essa contextualização aqui, que eu acho importante. Foi maravilhoso, porque eu acho que quando a gente conhece as histórias, então tem muita gente que já te segue, que não segue, siga, né, aqui no Instagram, o perfil do Rafa, mas assim, é muito legal de ouvir a história, porque é como você disse, é com base nela que a gente começa a trazer percepções, perspectivas para quem está acompanhando o que você oferece, né? O que você traz de informação, o que você traz de possibilidade de caminho. E é isso, é uma possibilidade sempre. E ela vai sendo construída à medida que aquilo se torna realidade, você vai aprendendo mais, vai ouvindo. Eu também acredito que com essa quantidade de pessoas que foi influenciada, impactada pelo teu trabalho, você consiga ver outras possibilidades que não foram as que você fez, mas foram as que eles fizeram, que também possam incentivar outras pessoas a fazerem caminhos parecidos com os deles também, né? Dos seus mentorandos, dos seus alunos. Não, total. E assim, isso é uma coisa bacana da gente falar, porque o que eu ensino hoje, com certeza não é o que ensinei ano passado. Uhum. Que com certeza não era o que eu ensinava no ano retrasado, porque a gente vai crescendo e vai desenvolvendo, encontrando novos métodos. Por isso que eu sempre digo para os meus alunos, não tem um caminho. Você vai trilhar o seu caminho de acordo com algumas diretrizes. E você ouvir pessoas que já trilharam um caminho e que estão dando certo é muito importante, porque primeiro que você se motiva, né? E em segundo lugar, porque você também consegue prever alguns acontecimentos que podem acontecer na sua carreira. Então, isso é um movimento natural que acontece, vai acontecer, e claro, cada um vai tendo os seus próprios desafios, tá? Então, o aprendizado também ele é constante. Então, a gente vai mudando e as nossas opiniões também vão mudando, como dizia a música ali, né? Nós somos uma grande metamorfose ambulante, a gente precisa dessa mudança. E aí, a gente vive hoje numa situação, e isso se acentuou bastante na pandemia, onde tem muita gente querendo ensinar o que não vive. São pessoas que descobriram que a educação jurídica é uma fonte de renda, e ela é mesmo uma fonte de renda legítima, acho super ok. Se você tem algo a ensinar, sempre terá alguém para aprender. Mas eu sempre faço essa ponderação porque eu não sou o dono da verdade, então o que eu ensino é o que eu vivi, o que deu certo para mim, mas pode não dar certo para o fulano, para o ciclano. Então não existe fórmula mágica na advocacia. Se alguém te vender isso, te propor isso, vai ser super sedutor de você acreditar nesse discurso, mas ele não existe. Não existe uma fórmula de bolo, não existe um tutorial que você vai seguir e vai dar certo. Mas existem estratégias que você pode seguir e que vão te ajudar a encontrar o seu caminho. Então, é isso que eu bato bastante aí dentro da minha metodologia, daquilo que eu acredito, e espero ajudar as pessoas, os advogados, para que eles possam, então, ter uma carreira em ascensão, tá? Porque lembra, não existe vencer, existe vencendo. Então, quando você tem aí um caminho, uma diretriz para seguir, fica muito mais fácil. Eu me lembro que quando eu era servidor público, eu já trabalhava em faculdade, então na faculdade eu dava aula de manhã e à noite, e trabalhava à tarde no serviço público. Ou seja, numa carga completíssima. Uhum. E chegou um momento em que comecei a me inspirar em outras coisas. Eu já ganhava 2, 3 vezes mais dando aula do que no meu cargo público. Então, eu ganhava bem mais. Só que eu ainda me sentia preso no cargo público. Isso foi um avanço que perdurou pelo menos aí 1 ano, eu acho. Até eu ter a consciência, ter a condição e ter a coragem para mudar. E aí eu me lembro que nesse período de transição, em que eu achava que nem era possível viver da advocacia. Porque eu olhava assim, quanto que eu vou ganhar no mês que vem? Não sei. Aqui eu ganho pouco, mas eu sei quanto eu vou ganhar. Então,
o sentimento de segurança muito forte, né? Essa sensação de que você vai ter realmente previsibilidade e que, ainda que não seja o quanto você gostaria ou o quanto você... Mas ele é certo, você sabe que pode contar. E eu acho que muito do que você falou há pouco sobre fórmulas mágicas também tem o mesmo desejo de segurança. De, então aquilo ali vai poder fixar e eu vou fazer isso, vai dar certo e acabou. Eu também acredito nisso que você está falando, que é uma jornada. Então não tem um fim, não tem uma conclusão, uma coisa única e mágica que resolveu de todo, mas que essas diretrizes que você mencionou são os pilares que vão dando segurança quando você está caminhando, né? Que talvez tenha te ajudado nesse momento de transição. Quando que você consegue olhar hoje e pensar o que foi o start que te deu, falando, agora eu consigo sair do serviço público? Olha, eu vou dizer que não tem muito... acho que o start mesmo é um negocinho que eu sempre tive, que é chamado ambição. Uhum. Então, eu sempre fui muito ambicioso. E ambição não é uma palavra feia, é uma palavra importante. Eu acho que quem não tem ambição tem dificuldade de conquistar, de fazer diferente. E o a mais que é necessário para você ter o a mais. Então, antes de você ter, você tem que ser alguma coisa. Mas eu estava chegando, 28 anos, né? Eu entrei com 18 anos no serviço público. Estava lá com 27 anos, 28. Tinha uma filha já. Foi no pior momento, né? Então já tinha uma filha, já tinha um financiamento bancário de uma casa para pagar, tinha dívidas. Mas, assim, basicamente o que mudou foi a ambição, porque eu olhava para os meus colegas de carreira e eu estava bem posicionado na minha carreira pública. Eu trabalhava bem pouco. Eu trabalhava num lugar bom, dentro daquela estrutura, né? Mas eu olhava para os meus colegas de carreira e eu chegando aos 30 anos, eu pensava, né? Eu não quero ser isso. Eu não quero. Eu quero mais. Só que a ambição, ela teve que vir por causa de uma coragem, né? E a coragem é o mais difícil. Então, você largar um cargo público, pra você ter uma ideia, quando eu larguei, eu já morava sozinho, já não morava com a minha mãe, nem com meus pais, mas eu não contei para ninguém. Eu fui lá e simplesmente saí. E minha mãe, quando soube, a minha mãe ficou putaça. A minha mãe ficou uma semana sem falar comigo. Como é que pode? Como eu era burro, porque como é que eu larguei um cargo público? Eu podia ter pedido licença e eu queria largar. Eu precisava largar porque eu precisava me jogar de cabeça nisso e, sei lá, foi uma força meio surreal, porque não fui ensinado assim, nunca fui assim, impetuoso, mas aquele momento precisava, eu tomei a decisão e fui, mas demorou um ano entre eu começar a amadurecer isso, ouvir pessoas, comecei a ouvir colegas que já tinham saído da carreira, estavam advogando, estavam fazendo outras coisas, e aquilo foi criando dentro de mim um movimento, e aí eu falei, agora eu vou. E aí eu fui. E até hoje, eu tenho um escritório que está em crescimento assim, muito grande. Eu vivo da advocacia, eu tenho 12 pessoas na minha equipe. Tenho assim, um padrão de vida que eu nunca imaginei que poderia ter. E até hoje, se eu sentar para almoçar com a minha mãe, ela vai falar, você é tão inteligente, você não quer prestar um concurso para juiz, sabe? Uma coisa assim. Não, mãe, não quero ser servidor público, eu quero ser advogado. E aí, enfim, essas coisas que toda mãe quer, que é segurança para os nossos filhos e tudo mais. Eu, como pai hoje também, penso da mesma forma, né? Que a gente quer que os filhos tenham segurança. Mas acho que o grande start foi isso. Informação e ambição. Acho que isso me levou para esse caminho, que não foi fácil, mas que eu venho amando percorrer. E daí, então, quem chega para você hoje dizendo, olha, eu tenho ambição, mas não sei como fazer. Talvez seja uma pessoa encaminhada para essa mentoria, para essa mudança de planos, né? Então, a gente deve ter se inspirado mesmo nesse seu processo para também alcançar e almejar novos voos aí. Como que começa esse processo da mentoria, ou como que você sugere, né, ou ajuda
quem está começando a buscar um nicho, buscar trabalhar na advocacia e ainda tem muitas dúvidas? Bom, vamos lá. A mentoria, quando a gente criou, eu dava aula num curso preparatório para a OAB, estava muito bem posicionado, era um professor bem reconhecido já na área. Só que eu queria entrar nesse mercado de uma forma diferente. Então, eu queria criar um produto diferente, que realmente fizesse alguma mudança na vida das pessoas. E comecei a pensar em como desenvolver isso. Né? Eu com a minha esposa, minha sócia, a Vanessa, a gente começou a pensar em como fazer isso e a gente pensou assim, vamos fazer uma mentoria, porque a mentoria é uma forma muito interessante de você ter acesso a um conteúdo muito premium, assim, uma coisa muito preciosa. E durante a nossa vida a gente tem acesso a vários mentores. Eles não têm esse nome, mas cada pedacinho de pessoa que passou na minha vida, de certa forma, foi um mentor. Então, eu me lembro que eu trabalhava, né, eu fui policial civil, não falei aqui, era escrivão de polícia aqui em São Paulo, e aí toda semana, por exemplo, né, ia um advogado lá, um advogadozinho, né, o seu José, ele tinha escritório lá no Tatuapé, acho que hoje ele já deve ter falecido, faz muitos anos isso. E ele me trazia livro, ele era muito louco, ele me trazia livro, ele me trazia em CD, né, CD naquela época, decisões do Fux, sabe? Ele é apaixonado no Fux. Aí ele falava assim, ó, esse juiz aqui do Rio de Janeiro, ele não era do Supremo ainda, esse juiz aqui, ele é muito foda do Rio de Janeiro, ele é surfista, ele me dava as decisões lá, ele falava pra mim toda semana, ele falou, Rafael, você precisa sair da polícia. Aqui a polícia só vai te trazer ou comodismo, ou cadeia, se você fizer coisa errada, ou morte. Meio pesado, né? Mas ele, de certa forma, ele implantou uma sementinha em mim. E vários outros advogados que eu sempre conversei muito, e aí isso acaba me ajudando a formar quem eu sou hoje. Sobre começo de carreira, o que eu gosto de passar hoje? Primeira coisa, você tem que definir o que você quer para a sua carreira. Existem alguns caminhos. Existe concurso público, existe advocacia como emprego mesmo, quando você trabalhar para alguém, e advocacia empreendedora. Hoje eu posso dizer, sem medo de errar, que empreender não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Já tive mais de 2.000 alunos. E, claro, todo mundo que aprende alguma coisa vai usar em algum momento da sua vida. Você não precisa usar agora. Mas nem tudo está pronto para os desafios de empreender. Então, antes, quando eu comecei, eu era muito assim, o único caminho é você empreender na advocacia. E hoje, eu vejo que não é o único caminho. Ele é um dos caminhos. E vai depender do seu momento também, porque o Rafael de 20 anos não estava nem um pouco pronto para empreender. Eu nem sabia, não tinha nada, não sabia nem por onde começar. Mas vamos falar de empreendedorismo, né, que é um dos caminhos. Quando você vai começar na advocacia autônoma, basicamente, eu trabalho com 3 pilares. Tá? O primeiro pilar é a escolha de nicho. O segundo pilar é a captação de clientes. E o terceiro pilar, agora, é o seu escritório digital. Vamos falar um pouquinho da escolha do nicho. Boa. A gente difere aqui hoje 2 tipos de nicho. Existe uma coisa chamada nicho de especialidade e os nichos de apoio. Tá? Por que eu te digo isso? Um advogado hoje que se formou, passou na prova da OAB, teve prova da OAB recentemente, né? Muitos aprovados. Você vai escolher uma área de especialidade com base, basicamente, naquilo que você gosta de fazer. Né? Então, por exemplo, o meu nicho de especialidade é o direito criminal. Eu sou um advogado criminalista, e até brinco que eu sou criminalista Nutella, tá? Porém, eu sou um advogado criminalista que definitivamente não vive dessa advocacia criminalista. Por quê?
porque é o meu nicho de especialidade, não é o nicho onde eu necessariamente ganho dinheiro na advocacia. Ganho dinheiro também, mas não é o grosso. E hoje eu estou mais posicionado. Mas imagina um advogado que começou hoje, ele fala assim, eu quero ser um advogado tributarista. Né? Porque tem os jovens, eles escolhem alguns nichos como nobres, né? Fala assim, eu quero ser... Normalmente é empresarial, tributário e criminal. Eu considero áreas mais nobres, assim, ou, sei lá, contrato, coisa assim, mais, sabe? Uma advocacia que ela tende a demorar para ter resultado. Então, vou pegar o nicho criminal, por exemplo. Criminal, tributário. Eu quero ser tributarista. O nicho tributário é um nicho de especialidade que não tem alta demanda, né? Ou até tem uma alta demanda, só que é uma demanda que depende de uma consciência para poder te procurar. É diferente, por exemplo, de família, de trabalho, de previdenciário, que são áreas mais patinho feio da advocacia, mas são áreas com alta demanda. Então, você escolheu o seu nicho. Eu quero ser tal coisa. E aí você vai escolher de acordo com o que você gosta, né? De acordo com o seu momento de carreira e tudo mais. Só que vai demorar para você ter autoridade. Porque o que vai te tornar especialista numa área não é o título que você ostenta na parede. O título, ele pode ser bacana. Estudar sempre é interessante, tá, gente? Mas o título não vai mudar nada na percepção que as pessoas vão dar para a sua autoridade. Então, a sua área de escolha do nicho é uma área que tende a demorar para trazer resultado. Tem gente que nasceu com a bunda para a lua e aí começa e dá certo. Tudo bem, mas não é o que acontece com a maioria. A maior parte vai demorar um pouco para trazer resultado. E aí, como é que você vive dessa sua área se você não tem dinheiro? Escolhi. Quero ser advogado tributarista. Passo um mês, não tem cliente. Passo outro mês, não tem cliente. Como é que você paga os boletos? Você já é um adulto. Tem boleto para pagar, você tem para pagar, você tem suas coisas para realizar. Não tem dinheiro, não tem advocacia. E aí, muita gente começa a patinar na escolha desse nicho. Se você escolher um nicho com mais demanda, eu acho mais mais interessante para começar. Tipo o quê? Trabalho, previdenciário, família, por exemplo. São áreas que têm alta demanda. Ou consumidor. O consumidor também é muito bom. São 4 áreas que eu acho que são as áreas interessantes. Mas vamos supor que você não gosta dessas áreas. Por exemplo, eu odeio previdenciário. Eu não sei nada de previdenciário. Sou cliente, por exemplo, do cálculo jurídico. Tem na equipe advogados que fazem os cálculos, mas eu odeio fazer cálculo. Né? Então, tem gente que faz. Beleza. Mas, se você não escolher esse nicho, vai demorar um pouco mais. O que você precisa fazer para você, então, ter uma renda constante no seu escritório, na sua advocacia? É você escolher um nicho de apoio. O que é um nicho de apoio? É um nicho que vai ter alta demanda, é de fácil execução e tem escala. Olha só, são 3 características. Tributário não é nicho de apoio. Por quê? Ele não tem alta demanda, ele não é escalável e ele pode até ser de fácil execução. Não sei, não conheço a área, mas, enfim, faltaram 2 requisitos ali. Vamos para o próximo. Nicho de apoio, ele tem essas 3 características. Por exemplo, direito do consumidor é um bom nicho de apoio. Você pode montar a sua carreira para você ser especialista em consumidor. Ok. Se você puder unir os 2, ótimo. Se você não gosta de consumidor, você vai escolher talvez um nicho de apoio. Vou dar um exemplo do meu escritório. Meu escritório é um escritório cuja especialidade é direito de família e violência doméstica exclusivamente para mulheres. Então, essa é a cara do meu escritório. Só que eu aqui não sou bobo nem nada. E eu, além de nós termos já o nosso nicho de especialidade bem desenvolvido, a gente também desenvolve o nosso nicho de apoio. Então, aqui no meu escritório, eu tenho captação
em consumidor, por exemplo. Uhum. E pelo que você está falando, é interessante também, a gente que está começando, trabalhar em conjunto com algum outro advogado que possa fazer outra matéria junto, possa trazer experiência também. Sim. Porque às vezes, como você disse, um vai fazer uma matéria e o outro vai também dar apoio para que você tenha conhecimento, não só ter a área de apoio, mas também ter outro colega, às vezes um colega ou dois, enfim, que possam compor no escritório demandas que nem todo mundo vai estar disposto a fazer, mas que é importante para o escritório se fortalecer e ter tração e ter previsibilidade. Né? Total. Quando você está começando, você não tem renda. Se você não tem renda, você não tem como contratar alguém para fazer, certo? Como é que você supre essa necessidade de atender outras áreas? Através da parceria, né? Então, eu sempre ensino para os meus alunos o seguinte: o cliente é ouro, todo mundo quer ter cliente. Se você é advogado, você não tem cliente, você não é nada. É a mesma coisa que o escritor que não tem leitor, não adianta de nada. Então, você precisa ter clientes. Se chegou no seu escritório um cliente que não é da sua área de especialidade, por exemplo, aqui no escritório tributário, eu não sei nada e na minha equipe é muito pouco, que a gente sabe também. Se for uma coisa mais complexa, você não vai indicar o colega. Você vai falar assim, eu não faço isso aqui, mas procura o fulano lá que ele faz. Cliente é ouro. Você vai falar assim, vem comigo, nós vamos fazer, e eu tenho aqui um parceiro que faz comigo, mas eu vou acompanhar. Aí você vai ter um parceiro, você vai passar uma porcentagem para ele, e essa porcentagem vai depender da negociação com vocês, pode ser 50-50, pode ser 30-70, 60-40, é quanto for justo para vocês, a depender da sua entrega ali do trabalho. Mas você vai ter o cliente, você vai gerir esse cliente. Por quê? Você vai estar fazendo duas coisas boas. Você vai estar agregando um cliente para sua carteira, porque o cliente, gente, ele não vem uma vez na vida do seu escritório. A tendência é que as pessoas precisem de um advogado algumas vezes durante a vida, para diversos problemas. Ou ele vai ter outras pessoas do convívio dele que também vão precisar de advogado. E aí, se você tem uma indicação, você já sai na frente. Né? Então, você não vai mais indicar cliente, você vai fazer parcerias. Então, encontre alguém do nicho, seja responsável, seja parceiro mesmo, contrato de parceria. Tem que fazer contrato de parceria. Juntou? Beleza. A gestão do cliente é sua, a execução do trabalho é do parceiro. E você não precisa mentir para o cliente, não. Você fala assim, é do meu escritório vai fazer, mas a parceria é com o fulano de tal, porque trabalha comigo, ele é muito bom e tudo mais, você vai falar comigo. E reforça também a transparência com o cliente, né? É importante que o cliente sinta clareza no que está sendo feito, porque muitas vezes os termos já são confusos, o que está passando já é algo delicado. Então, se não tiver clareza com o advogado ou com o escritório, daí realmente fica mais difícil e não é o que ninguém quer, né? Você estava falando da questão da manutenção e da volta desse cliente ou da indicação que ele pode vir a fazer, e eles fazem mesmo, né? A gente talvez esteja passando até para o segundo ponto, que é o ponto da captação também, que você comentou, né? Que é um outro pilar muito importante, além da escolha do nicho. Com certeza. Você escolheu nicho de apoio, nicho de sustentação, o nicho especialidade, nicho de apoio, agora você vai ter que aprender a captar cliente. Existem algumas formas de captar, tá? Existe a forma tradicional, que é no offline, que é através das indicações. É uma forma tradicional que é muito poderosa. A gente não pode... Hoje se fala muito do digital, e realmente o digital é excepcional. O digital é o emancipador de carreira, porque antigamente, quando eu comecei, não tinha digital. Então, você vê, para alguém montar um escritório e ter clientes, era muito mais difícil do que é hoje. Muito mais difícil. E aí, o que acontece? A gente, então, vai trabalhar o nosso networking. É importante que as pessoas do seu convívio saibam o que você faz. E é muito comum, principalmente para quem está começando,
por uma falta até de autoestima, muitas vezes, né? De poder dizer, olha, eu sou advogado de tal área. E verbalizar isso para as pessoas, tá? Porque, eventualmente, essas pessoas vão precisar de advogado. E aí elas vão saber que você é. Acontece de muito aluno meu, fala assim, as pessoas não sabem que eu sou advogado. Ah, vamos lá, vamos fazer a sua rede de network. Família, meu tio não sabe que eu sou advogado. Tem que saber. Mas o tio vai encher o saco perguntando as coisas? Vai. Mas você se posiciona e tem uma forma de se posicionar para que a pessoa entenda que aquele é o seu trabalho. E de repente, você tão pé no saco. Vamos abrir um pouco mais. Seus amigos sabem que você é advogado? O que você faz? Frequenta a igreja XYZ. As pessoas da sua igreja, do seu clube, sabem que você é advogado? Você precisa aprender a verbalizar isso. E tem um jeito, né? Porque não pode ser chato, né? Oi, tudo bom, Gabriela? Me chamo Rafael, eu sou advogado. Não é assim que a gente faz, né? Tem uma forma de você desenvolver uma capacidade de ser uma pessoa agradável e você, no meio dessa conversa, a pessoa saber que você é advogado. Essa é a melhor forma. O network é importante, principalmente para algumas áreas, né? Até como eu sou criminalista, muitos jovens criminalistas vêm procurar como que eu capto o cliente no criminal. Eu entendo que a melhor forma de captar cliente no criminal não é através de Google, por exemplo, que eu vou falar daqui a pouquinho. É através de networking, por exemplo. Por quê? Eu conheço, assim, só de fechar o olho e lembrar, no mínimo 10 escritórios de advocacia, de colegas meus, de amigos, que não são criminalistas. Eles odeiam criminal, não sabem nada, tem medo, não sabe nem por onde começar. Se esse cara souber que você é criminalista, ele vai te indicar os clientes. E você vai poder fazer parcerias, então network é importante. Mas para a gente não se alongar muito, networking offline é importante. 2, aí vamos para o online, que hoje é o método de captação mais efetivo, do meu escritório, inclusive. Tem 2 formas de você captar cliente no online, redes sociais ou Google. As 2 formas são completamente diferentes. Google, você vai captar clientes que já estão precisando de você. Tem área que dá mais certo, tem área que dá menos certo. Vou dar um exemplo. Área de família. Para mim, nunca deu certo o Google. Olha só. Sabe o que dá certo? Google, para mim, é tráfego pago, tá? Você põe dinheiro lá e aquilo vai te trazer um lead, esse lead pode virar um cliente. O Google dá certo para previdenciário, meu escritório, tá? Dá certo para consumidor. São 2 áreas que a gente pega bastante. O consumidor, a gente tem uma gama gigantesca, tá? Tem companhias aéreas, tem banco, tem, deixa eu ver o que a gente faz aqui no escritório, seguro de vida, tem plano de saúde, tem negativas. São 5 áreas de consumidor que eu exploro no escritório, todas dentro do Google. Se o meu nicho de especialidade fosse consumidor, eu, além do Google, ia para as redes sociais. Mas não é. Porque na rede social, a gente desenvolve de uma outra forma. Veja que no Google, você só vai aparecer para quem está te procurando. Sim. Então, você coloca lá, advogado consumidor. Ou então, perdi meu voo. Ou então, cancelaram meu voo. E vai cair no seu. Então, ela já tem o problema. Na rede social, você vai trabalhar uma consciência. Porque na rede social, ninguém pesquisa. Perdi meu voo, e agora? O que eu faço? Não. As pessoas vão procurar conteúdos que tem a ver com ela. Por exemplo, na nossa área aqui, família, a minha esposa, Vanessa, e violência doméstica. Que uma hora que a gente casou as 2 áreas, né? Sim. Não, combinou super bem, né? Super bem. Infelizmente, às vezes acontece, né? Muitas vezes acontece. Muitas vezes, casos de família, tem violência doméstica no meio. Então, a gente acaba juntando as 2 áreas. É sensacional. Então, veja, no meu Instagram, que não é esse, é um outro Instagram, que esse que eu estou falando agora é um Instagram para advogados. Sim. Eu tenho um outro Instagram, que é o Paiva Doutor, onde eu falo para mulheres
vítimas de violência doméstica. Então, a mulher, ela, que é o meu lead, né, o meu público-alvo, a minha persona, ela vai cair um vídeo meu para ela, que eu só falo disso, então o Instagram já sabe, meu público-alvo, ela vai ver um conteúdo, ela vai passar a me seguir. Eu vou começar a participar da vida dela nas redes sociais, mas demora um pouco mais, você vê? Tem cliente que vem pra gente aqui, principalmente pra Vanessa, que é lá da família, que é muito maior que a violência doméstica, fala assim, eu te sigo há 2 anos. Eu amo o seu conteúdo, eu amo o que você fala. Então, na rede social, tende a demorar um pouco mais para te trazer resultado, mas aquele cliente, ele vem muito mais fechado. O grau de confiança dele é muito maior, né? Por esse acompanhamento. Ele já te conhece. Ele sabe das suas histórias, sabe do que você gosta, sabe dos seus valores. Ele é quase que uma indicação, só que ele demora. Ele tende a demorar um pouco mais. O Google é um pouco diferente, porque ele não te conhece. Tanto que... Mas é um problema imediato, né? Desculpa, você estava falando, um problema imediato, já apareceu o problema. Exatamente. Mas você vê que são abordagens diferentes. É uma dor mais aguda já. É uma dor mais aguda, mas aquele não me conhece. Então, eu preciso gerar nele, no primeiro atendimento, uma sensação de segurança. Por quê? Quando você pensa em internet, a segunda coisa que você pensa é golpe. Teoricamente, o que está na internet não é real. E quando você fala de um público que não é da área jurídica, imagina, ele precisa confiar em você. E hoje, um dos maiores mecanismos de busca de profissional liberal é a internet. Isso vale para médico, vale para dentista, vale para advogado. Se você tem alguém para indicar, você vai na indicação. Mas muitas pessoas, a maior parte, vocês não tem indicação. Onde você vai procurar? Vai procurar no Google. E aí você tem que estar lá para poder vender esse serviço. Google e YouTube também, viu? Se você tem facilidade para conversar, falar com a câmera, você tem que estar no Google. Porque no Google não, no YouTube, né? Que é tudo uma parte da mesma empresa ali, né? Porque o YouTube, ele ranqueia no Google. Então, eu sei que aqui tem muita gente do cálculo jurídico, trabalhistas, previdenciaristas. Você tem que ter vídeo lá no YouTube. Como calcular a aposentadoria, como saber se tem direito à revisão da vida toda, sei lá, FGTS. Você tem que ter vídeo lá porque esse vídeo ele vai ranquear no Google organicamente. E vamos parar para pensar um pouco na consciência das pessoas. Vamos parar para pensar e eu quero que vocês sejam honestos. Se você vai procurar um profissional no Google e um tem uma página escrita, só com escrito, e o outro tem um vídeo onde ele fala de um problema seu, qual você tende mais a confiar? Com certeza não tem um vídeo. Você está vendo a pessoa, você está ouvindo a pessoa, e na mente do consumidor, isso tem uma diferença gigantesca. Então, olha só que interessante. É importante você começar a estar no YouTube. Dá um trabalho? Dá um trabalho desgraçado. Não é resultado imediato. O YouTube é uma das redes que eu estou investindo muita energia. Mas ele é meio traiçoeiro. Ele é meio abusivo. Por quê? Ele não vai te trazer um resultado imediato. Você vai colocar um vídeo lá, vai demorar para dar... Sabe? É todo dia, é constância. E aí fica um recado meu para você, advogado. Acredite no longo prazo. Acredite na constância. Hoje a gente tem uma geração que é muito do viralizar. Eu vou te falar com todas as letras. Sabe o que um vídeo seu viralizado, tipo TikTok, Instagram, vai te trazer? Quase nada. Um vídeo, nada. Tem que ter constância. Acho que todo dia, eu e Vanessa, temos que sentar nossa bunda, hoje, já, no mercado onde a gente já está consolidado. Sentar nossa bunda na cadeira, pensar no vídeo,
e fazer todos os dias um vídeo para o TikTok, um vídeo para o Instagram, um vídeo para o YouTube. Por quê? Essa é uma fonte de renda que é gigantesca. Ela demora, tá, gente? Ela não é do dia para a noite. Mas ela é poderosíssima. Então, no meu da mentoria, Eduardo, eu dou até o nome dele. Ele começou conosco sem saber nada de advocacia. E ele começou a postar uns videozinhos lá, da hora dele da minha família. Uns videozinhos lá no TikTok. Na época em que TikTok era só dancinha, né? Ainda hoje tem gente que tem preconceito. A gente não tem preconceito. TikTok é uma rede que tem problemas, obviamente, mas é uma rede que é poderosíssima. E aí, ele postou um vídeo lá de divórcio, caiu no colo dele uma cliente de um divórcio lá, milionário. A parte dela no divórcio, que foi consensual, inclusive, era 3 milhões. Ele ganhou 30% da parte dela. Faz as contas. Nessa, ele fez um caixa bacana para ele poder viver e poder desenvolver a advocacia dele em outras áreas. Porque, gente, em tudo na vida, não espere milagre. Você coloca ou dinheiro, ou energia, ou dinheiro e energia na frente, e depois é o resultado. Então, não espere você bombar para fazer vídeo todo dia. Fazer vídeo todo dia. Até hoje eu faço vídeo no TikTok que eu flopo gigantescamente. 400 pessoas viram. Pô, dá um exame do caramba. E tem vídeo que vai lá milhões. Mas é a constância. Tá? E não dá para saber, se a gente soubesse qual é o que vai dar certo e o que não vai, as pessoas fariam só o que vai dar certo, só que não é assim, que a gente não tem como escolher. Você vai fazendo vários e uma hora ele vai impactar mais gente do que os outros e esse vai trazer como para esse teu aluno aí um resultado bem significativo, né? Estava falando dos alunos, teve uma aluna que comentou um pouquinho mais cedo que ela teve aula contigo e com a professora Vanessa também, na faculdade, fez o curso da OAB, enfim, que é fã aí de vocês, tá acompanhando com a gente a Sabrina. Obrigada, Sabrina, pelo Obrigado, Sabrina. É isso, tem aluno meu que me segue até hoje, da época do curso técnico. Que legal. Curso técnico. Então tem uma história ali, né? Numa época onde tem um monte de gente querendo ensinar um monte de coisa, eu sempre digo, eu tenho história, eu tenho uma história. Uma história que começou lá em 2009, eu dando aula, e formei em 2008, tá, gente? Em 2009, dando aula no curso técnico, sem saber nada, tá? Dava aula sem saber nada. Eu lá estudava o material e dava aula. Mas isso me levou até onde eu estou hoje. Você vê que coisa? Não é imediato. Não acredite em papo de pessoas que te prometem coisas imediatas. O sucesso, ele não é perene e ele demora. É uma coisa de querer morrer. Um dia eu vou atingir o sucesso. Nunca vai atingir o sucesso. Você vai estar sempre perseguindo ele. Sim. Se você quiser, né? Tem gente que não tem essa ambição. Tudo bem. Cada um... Só não vai reclamar também, né? Sim. Ah, eu não quero, tem que trabalhar muito. Outra coisa, viu, gente? Não pensem que empreender você vai trabalhar menos. Eu, quando caí nesse mundo aí, falava assim, liberdade financeira. Isso é legal, isso tem mesmo. Liberdade de tempo não existe. Liberdade geográfica não existe. Você, quando empreende, você vai trabalhar infinitamente mais do que se você for empregado. Hoje eu me sinto assim, trabalhando muito mais. Mas são escolhas, né? Sim. Tudo tem um momento na sua carreira para você dar o próximo passo, certo? Sim. E é como você comentou mesmo, é uma questão mesmo de determinar e de escolher. Tem gente que vai querer, tem gente que não vai querer, mas se quiser tem muito resultado positivo que pode vir junto, né? E muitos ganhos. E aí, só para a gente não deixar o pessoal curioso, que está com a gente desde o começo, no terceiro ponto a gente falar do escritório digital, né? Que a gente daqui a pouco está caminhando aí para o finalzinho da nossa live. Mas eu acho que é legal a gente falar também, porque muita gente tem dúvida de se vale a pena, de como, se vale a pena fazer, como começar a fazer, né? Porque captar
escolher o nicho, a gente falou, e são pontos extremamente relevantes, mas está muito em alta ter o escritório digital também, né? Legal. Eu fui uma das primeiras pessoas na internet que começou a falar de escritório digital. E lembra que eu falei agora há pouco que o digital trouxe emancipação para as pessoas? Uhum. Então, isso passa exatamente pela ideia do escritório digital. Tá? Por quê? Quando a gente fala em escritório digital, eu estou falando na possibilidade de você ter um escritório rentável, ou seja, que vai te trazer ativo, vai te trazer renda, sem precisar ter a estrutura e o gasto do físico. Então, quando eu comecei lá, lembra que eu quebrei no começo? Sim. Uhum. Porque eu e Vanessa fomos lá livres, né? 100% felizes, vamos montar um escritório na Avenida Paulista. Alugamos uma sala, tinha lá uma sala bem pequena, mas era uma sala na Paulista. Uhum. Era uma sala que tinha que pagar estacionamento, tinha que pagar almoço, todos os dias. A gente tinha um passivo ali de pelo menos uns 5 mil reais, só com o escritório. Sim. E aí a gente achou que a gente fosse abrir a porta e que os clientes iam alucinadamente entrar. E adivinha? Eles não entraram. Então eu montei uma estrutura física com gastos fixos e não tinha entrada fixa. Faz sentido. E era um lugar muito bacana, tinha toda a cara de que ia dar certo. Assim, escolheram um bom lugar, escolheram uma boa estrutura, estava dentro do que se pensa em abrir fisicamente, estava bem direcionado. Não era assim, abrir num lugar que não passa ninguém, um lugar... Não, estava ali. Mas não foi suficiente, né? Não, porque não tinha cliente, não tinha uma estratégia de captação de cliente. A gente quebrou e tudo mais, e depois quando a gente montou de novo, a gente estava bem quebrado, tá? Bem quebrado. Uhum. E a gente montou um escritório no nosso quarto. Eu lembro até hoje, a gente morava numa casa, era um quarto bem grande, um quarto grande mesmo, e tinha cama, e aí nós montamos lá 2 mesas, e eu e Vanessa começamos a trabalhar de casa. Montamos o escritório digital dentro de casa. Do nosso quarto. Vários alunos meus começaram do quarto. Então, hoje, o escritório digital, ele permite que você comece quase sem dinheiro. Não vou dizer que é sem dinheiro, porque você vai ter que investir em algumas coisas ali. Mas é quase sem dinheiro. Hoje eu tenho escritório físico. Mas, porque eu tenho condições de bancar. Você tem uma previsibilidade ali que me dá. Você vai começar, comece o escritório digital. O que você vai precisar nesse escritório digital? De uma estrutura digital. Também na casa da mãe Joana, né? Sim. Você vai ter que ter uma estrutura digital. O que é estrutura digital? Basicamente definir o seu nicho, definir a forma de captação, vai ser Google, vai ser Instagram, vai ser TikTok. Agora você vai montar uma estrutura de atendimento. Porque pensa no seguinte, a pessoa que está fazendo pela internet, ela não te conhece. Então você precisa tirar nela uma sensação de credibilidade. Nós, advogados, aqui no Brasil, a gente tem um problema muito grande, que a gente já sofre de uma descredibilidade crônica. Então a pessoa pensa em advogado, ela pensa o quê? Charlatão, pessoa que como é que é uma palavra? Aproveitadora. Né? Isso está no senso comum das pessoas no Brasil. Então você precisa convencer uma pessoa que não te conhece, que muitas vezes nem está te vendo, que você não é charlatão. E aí você vai ter que montar uma estrutura digital. O que é essa estrutura digital? Primeira coisa, WhatsApp Business. Vai montar lá. É de graça, gente. WhatsApp Business. Alguns scripts de atendimento, onde você vai atender essa pessoa de uma forma mais profissional possível. É importante que as pessoas entendam que você é profissional. E aí, como que você gera essa sensação nela? WhatsApp Business, Google Meu Negócio, que agora até mudou o nome, né? Acho que é Google, esqueci o nome que mudou agora. Mas o Google Meu Negócio, a sua empresa tem que estar no Google. Ah, mas eu não quero colocar endereço. Não coloque endereço de casa, não recomendo. Aluga um endereço comercial. É barato, R$150 por mês, R$100 por mês. Um lugar onde você possa ter ali o seu endereço comercial. Mas coloca no Google o seu endereço comercial. É importante a pessoa, ela vai pesquisar. Ela vai querer saber lá onde você está localizado. Mesmo que o seu atendimento seja 100% online. Ela vai te perguntar. E se ela vê que você tem endereço,
você já sai na frente, você ganha mais credibilidade. Mesmo que você começa aqui, ó, baixinho, você tem que aumentar até ela ter confiança em te contratar. 2, então, 2 já foi, Google Meu Negócio. 3, investir numa landing page. O que é uma landing page? É uma página da internet, só que não é aquelas páginas institucionais, gigantescas, pesadas. É uma página da internet de uma folha só. Onde lá tem... Isso existe técnica para isso, tá, gente? Eu não sei fazer landing page. Contrato isso daí. Isso que ganhou um dinheirinho, monta landing page. Onde você vai falar basicamente quem é você e o que você resolve. Um problema por landing page. Então, pensa que hoje a gente vive um mundo onde a informação ela tem um monte. O cara que te encontrou, ele encontrou você, mas sem advogados. O que vai fazer diferença? A sua credibilidade. Então, se ele entra numa página sua, onde ele vê que você faz família, criminal, tributário, consumidor, empresarial, a tendência é ele já pular para a próxima. Primeiro que é muita coisa para ele ler. As pessoas não querem mais ler. Segundo que ele vai pensar que você é um generalista. Faz tudo? Então não faz nada, né? Para alguém que resolve. Esse é o meu problema. Então, o ideal é você ter uma landing page por problema. Então, aqui no meu escritório, por exemplo, eu tenho uma landing page para plano de saúde. Eu tenho uma landing page para autismo. Ó, veja, dentro do plano de saúde eu já lixei. Eu tenho uma para bariátrica. Eu tenho uma para negativação indevida. Eu tenho uma para extravio de bagagem aérea. Então, quanto mais, melhor. Claro, tá começando? Começa com uma. Escolhe um nicho bacana, tem alta demanda, ele tem características e começa a captar isso daí. Por quê? Ele vai ver que você atende atendimento profissional no WhatsApp, que você está no Google, que você tem uma página bacana. Cara, intuitivamente esse cara vai te dar mais credibilidade. Se você fizer tudo direitinho, a chance de fechar é muito maior. Tá? É claro que, quando a gente fala em captação pela internet, não pensem que todo mundo vai fechar. Nossa vida não é assim. Né? Você já foi em shopping, Gabriela? Em shopping você sempre vai, né? Em shopping. Sempre vai. Vamos supor que você queira comprar um sapato no shopping. Tem uma loja de sapato no shopping ou tem várias? É aí que tá. Você sempre vai olhando todas as lojas, ou pelo menos você tem que você está buscando, né? Shopping, você vai andar em várias. Em alguma, você vai parar para ver a vitrine. Em algumas. Se você gostar, você vai entrar para experimentar. Todo mundo que entra para experimentar compra o sapato? Não. Mas vai ser a mesma coisa. Algumas pessoas vão entrar no seu anúncio no Google, outras pessoas vão clicar no botão do WhatsApp, outras pessoas vão enrolar com você uma conversa no WhatsApp, outras vão fechar. É um funil mesmo, tá? É um funil. E quanto mais gente você colocar nesse funil, estatisticamente, mais gente vai fechar o contrato. Claro, se você fizer lição de casa bonitinha. Agora, se você não fizer também, quanto menos gente entrar, menos gente vai sair. É estatística isso. Então, veja que o Store Digital lhe permite isso. E para finalizar, você fez tudo isso. Tem WhatsApp profissional, Google Meu Negócio, landing page. Você tem que ter uma estrutura mínima de atendimento por vídeo. Então, ganhou dinheirinho, investe numa câmera. Tem câmera super... Não precisa ser a melhor não, viu, gente? Essas da Auditec aí são excelentes. Do seu próprio celular, se tiver um celular bacana, uma iluminação boa e um fundo bonito. Não vai atender seu cliente da cozinha enquanto a sua mãe faz o almoço ali atrás. Que credibilidade vai passar? Nenhuma. Então, o Store Digital hoje te permite você começar do zero. Eu comecei do quarto da minha casa. Então, veja. Muito legal. É possível. A internet é muito democrática, né? Nisso, eu acho que comentou. As pessoas têm vontade, querem fazer, mas a demanda do físico é muito grande
Sem contar que no digital você pode também atender pessoas de outras cidades, outras regiões que talvez não chegassem fisicamente no primeiro momento, então você tem um alcance maior também, né? Mais possibilidade de gente para esse funil, mais gente para visitar, conhecer o trabalho. Que legal, que legal. Gabriel, só para complementar um negócio aqui importante uma coisa que eu mais recebo. Eu sou numa cidade interior, tem 13 mil habitantes. Aqui não rola isso daí. Gente, eu estou em São Paulo e no Rio de Janeiro, tenho esses dois endereços. São Paulo é a maior cidade da América Latina. E eu não me dou o luxo de ficar só em São Paulo. Eu tenho processo no Brasil todo. Eu tenho, inclusive, OAB complementar em outros estados. Por quê? Porque eu não me limito à maior cidade da América Latina. Por que você vai se limitar a ficar na sua cidade de 3 mil habitantes? A internet permite hoje você atender, no mínimo, o seu estado. Mínimo o seu estado. É isso. Muitas, muitas possibilidades, muitas dicas valiosíssimas. Rafael, muito obrigada. Acho que quem acompanhou com a gente aqui pegou diretrizes, dicas muito boas assim, para seguir, para juntar com a missão que já tem e potencializar os resultados, dar mais coragem para continuar nessa empreitada, né? Porque o empreendedorismo é exigente, então é importante que a gente vá ouvindo pessoas que fizeram esses caminhos, que têm vontade de compartilhar e que estão fazendo isso. Então, vou deixar mais uma vez o convite para quem não segue ainda o Rafael para seguir nas redes sociais. Um trabalho aí de bastante tempo, né, de ensino e bastante tempo na advocacia, com vários momentos, várias fases. Então, muito obrigada, Rafael, por esse tempo com a gente, foi muito rico. E quem chegou depois, a live vai ficar gravada, vão poder assistir na íntegra, compartilhar com outros colegas, para que todo mundo possa ter acesso a essas dicas tão especiais. Legal. Obrigado pelo convite e estou à disposição.